O vídeo que você assistirá a seguir foi uma simulação da ONU organizada pelo IFL, em que fui convidado a representar Cuba. As opiniões expressas no vídeo não necessariamente se alinham com as minhas opiniões da vida real. Iniciada a sessão, começa agora com a fala a gerente-geral de simulações de ONU, Vitória. Boa noite a todos. Quero agradecer a todos pela presença aqui, por estar prestigiando a primeira simulação da ONU, do IFL, que reflete os nossos princípios liberais por meio da escolha do tema A Crise dos Mísseis de 1962. Quero agradecer a Cris por estar aqui presente, por ver aqui a nossa simulação, por gastar o seu tempinho aqui com a gente, prestigiando esses jovens que são muito empenhados politicamente, economicamente. Meus parabéns, pessoal. Quero agradecer também o Léo a introduzir a nossa simulação, dar uma contextualização para todos que estão aqui presentes. Muito obrigada, Léo. Muito obrigada, Ariel, por estarem aqui presentes hoje. Queria agradecer também a todas as entidades envolvidas. Esse projeto foi idealizado com muito carinho. Quando a gente, no começo do ano, começou a pensar em como seria a primeira simulação do Instituto, a gente não sabia que ia chegar nesse tamanho. Então, hoje a gente tem dois representantes de alto escalão de duas das casas legislativas do nosso país. A vereadora Cris Monteiro, que é presidente da Comissão de Relações Internacionais da Câmara, tem feito um trabalho extraordinário à frente aqui do projeto legislativo, sempre propondo projetos em prol da juventude, com os ideais de liberdade que tanto correlacionam com o nosso Instituto. E, sem dúvida, o deputado Léo, que acaba de retornar de Yale, né? Ele está fazendo o doutorado dele e logo aqui no Brasil ele chega, um dos primeiros eventos é o nosso. É sem dúvidas um grande prestígio ter ele aqui. Sobre a forma dos embargos econômicos, é uma forma de soft power. É uma forma de você não necessariamente fazer guerra com o país, mas você de alguma maneira lesar ele. Então é muito o que aconteceu agora da Rússia com a Ucrânia. Mas, de novo, eles já sabendo disso, que alguém poderia fazer isso, talvez eles já se anteciparam e tem uma aliança muito forte com a China e outros países para que eles comercializem na moeda deles e não dependam do dólar. E o pior é que o mundo está indo num caminho contrário. O mundo está indo num caminho de protecionismo econômico, né? A ideia... Até eu vi uma frase do primeiro-ministro inglês dizendo: compre produtos ingleses. Pois é, o primeiro-ministro da Inglaterra falando isso: compre produtos ingleses. Porque, de alguma forma, isso é popular e, aparentemente, dá voto. Você fala, eu vou estar protegendo a economia local. E, no inconsciente social, se a gente falar de 10 pessoas ali fora, as pessoas vão concordar com isso. Ué, mas não é melhor você proteger das empresas de fora? Por que você fechar uma economia é ruim? É ruim por diversos motivos. Você tinha uma lógica, na ditadura militar, principalmente, que era exportar é o que importa. No sentido de que a gente tem que exportar e importar não faz diferença. Mas não, o que as pessoas falam muito hoje é corrente de comércio. Então você pega exportação mais importação dividido pelo PIB. Quanto maior a corrente de comércio de um país, mais ele tende a ter crescimento econômico. Pense em você como um fazendeiro, por exemplo. E daí você precisa mecanizar a sua fazenda, né? Se você tem acesso a bens de capital do exterior, isso vai facilitar muito que você consiga ser cada vez mais produtivo. Você tem diversas pesquisas, diversas evidências que mostram. Quando você tem uma abertura comercial, você aumenta a sua produtividade, você tem acesso a esses bens mais baratos. Claro que isso pode afetar alguns setores de uma maneira heterogênea. Então, provavelmente, aquele setor da indústria nacional que estaria te fornecendo aquele produto, a partir do momento que você abre o comércio, aquele setor que é menos competitivo, talvez ele vai sofrer mais com aquilo e tenha alguma perda. Mas o país como um todo vai estar mais produtivo. Por que eu estou dizendo isso? Porque todo mundo sabe que a abertura comercial é importante. Mas por que a gente não faz isso do dia para a noite? Então tem um motivo. Porque existe o que a gente chama de custos concentrados e benefícios difusos. Então, por exemplo, se a gente perguntar para qualquer brasileiro, vocês querem comprar carros importados novos do dia para a noite? Porque no Brasil tem uma lei que não pode, só usado. Todo mundo quer. Só que se o presidente faz isso, o que vai acontecer? Cada brasileiro vai ser beneficiado um pouquinho, mas a indústria automobilística vai sofrer muito. E aí eles vão no dia seguinte na mídia falar assim: presidente cria lei que vai causar 200 mil demissões. A lei de abertura comercial vai destruir o setor automobilístico, né? Então, eu estou usando o exemplo de carro, mas pense em bens de capital, que são máquinas e equipamentos que você faz dessa forma. Isso é benéfico, porque se você não tem abertura comercial, você está comprando de um cara mais ineficiente nacional, né? E aí, se você abre a economia, você vai ter esse benefício, mas talvez esse cara, no curto prazo, ele vai sofrer. Então, há diversas evidências de que a abertura comercial é bom, e por isso, quando você tem uma guerra ou alguma coisa, não foi só no passado, mas agora, se estão utilizando essa técnica, você incentiva um embargo para que o outro país, de alguma maneira, possa sofrer. É uma forma, um soft power, que é de uma forma de você necessariamente não ter uma guerra, mas de alguma maneira causar algum dano. Como a gente estava falando dos embargos econômicos, todos eles são essencialmente jurídicos. Todos eles têm interfaces jurídicas muito fortes. Quando a gente pensa, no nosso caso aqui, sobre os mísseis de Cuba em 1962,
Todas essas medidas impostas pela Guerra Fria tinham origem em direito econômico, em direito tributário, em direito internacional, por óbvio. Mas a gente não precisa ir tão longe. Nossas medidas geopolíticas aqui no Brasil também têm interfaces de direito. Quando a gente pensa, por exemplo, na nossa independência. Quando Dom Pedro I declarou a independência, ele firmou diversos tratados com diversos países para que o Brasil fosse reconhecido como um país. Com a Inglaterra, com os Estados Unidos, com Dinamarca. Esses tratados que hoje a gente fala de tratados desiguais, né? Em que o Brasil se comprometia a importar desses países e não importar de outros, importar com exclusividade. Isso alguns hoje falam que gerou um atraso na industrialização do Brasil, outros tratam de uma maneira positiva, mas isso são decisões difíceis que a gente precisa tomar na geopolítica e todas elas passam pelo direito. Então, a partir dessa conclusão, a gente consegue avançar e analisar como que a crise dos mísseis se interrelaciona com os direitos fundamentais. Quando a gente pensa na ordem internacional, nós podemos ver que no fim do século passado, nós tivemos um florescimento de democracias ao redor do mundo. Diversos países se converteram em regimes democráticos. E naquele momento, nós tínhamos um otimismo pela frente, porque nós víamos uma ordem internacional talvez um pouco mais calma do que o normal, do que acontecia antes. É óbvio que democracia não é sinônimo de paz, não é sinônimo de calma. Diversos países democráticos entraram em guerra ao longo do tempo, especialmente superpotências. Mas hoje, nós já podemos concluir que regimes democráticos são mais estáveis para produzir paz, para produzir uma relação internacional mais tranquila. O que nós temos aqui é, na verdade, um grande embate de um conceito de geopolítica que a gente chama de projeção. Projeção é um meio pelo qual os estados buscam atingir a soberania de outro estado por meio de soft power. Estender o seu poder, a sua soberania, a outros países. Durante a Guerra Fria, União Soviética e Estados Unidos tentavam fazer isso o tempo inteiro. Então, aqui nós temos dois modelos de Estado. De um lado, um modelo capitalista voltado a uma democracia. De outro lado, um modelo socialista voltado a uma autocracia. No qual a soberania dos Estados Unidos se entende afetada por decisões que Cuba entende serem de sua própria soberania. Soberania é um conceito de direito. Então, as interfaces são muito próximas. Quando a gente defende que democracias são mais estáveis, o que a gente busca defender é que, dentro de um sistema constitucional de defesa de direitos fundamentais, em que nós temos freios e contrapesos, é mais difícil nós termos situações de crise como a crise dos mísseis de 1962. Nós percebemos aqui que a iniciativa dessa cúpula de emergência para discutir essa crise de 1962, ela parte de um lado, como podemos ver aqui, alguns países autocráticos e outros países democráticos. Então, idealmente, a gente poderia pensar que talvez se todos os países do mundo fossem democracias, nós teríamos paz eterna. Só que isso não acontece. Nós nunca veremos um mundo em que todos os países são democracia. Então, nós precisamos avançar a partir de estudos civilizatórios, de normas internacionais, em busca de promover uma cultura de paz e uma cultura democrática no sistema, no ordenamento internacional. Então, nós podemos ver que hoje isso vem sendo feito em diversos lugares. Eu posso citar como exemplo os recentes embates que nós vimos na União Europeia com a Hungria. Caso vocês não tenham acompanhado, desde que se iniciou a guerra da Ucrânia com a Rússia, a Hungria tem uma participação bastante ativa na União Europeia e isso tem gerado alguns desconfortos lá. E aí a gente vê as interfaces de direito e geopolítica. Porque enquanto a União Europeia tenta sancionar a Hungria, essa semana o Tribunal de Justiça Europeu impôs uma multa à Hungria de 200 milhões de euros por questões de direito comunitário. Nós podemos perceber que o direito ele é uma ferramenta pelo qual o Estado busca os seus fins, é uma ferramenta de geopolítica e, por isso, também é uma ferramenta de promoção de uma cultura democrática e pacífica entre os Estados. Sendo assim, gente, e já partindo para o final, porque a gente já se estendeu bastante, eu gostaria de chamar vocês a uma reflexão de que existe uma frase muito famosa de que nossos direitos fundamentais nunca estão a mais de uma geração de serem revogados. Ao mesmo tempo, nossas democracias nunca estão a mais de uma geração de serem superadas, de serem sobrepujadas. Então, é preciso sempre manter a atenção à defesa da democracia, à defesa dos direitos fundamentais, porque sem eles nós não temos um Estado funcional, um sistema constitucional funcional, pelo qual nós podemos garantir estabilidade institucional e, assim, evitar crises como a crise dos mísseis de 1962. Então, é interessante fazer isso dentro de uma casa legislativa. O que eu convido vocês desde cedo, desde muito novos, né, é a sempre serem ativos na defesa de seus direitos fundamentais. Porque é assim, desde a fonte,
que a gente busque um Estado funcional, um Estado estável, pelo qual nós teremos, enfim, uma cultura democrática, uma cultura pacífica. Obrigado. Gostaria de iniciar a partir de uma breve reflexão. O que nós buscamos esta noite? Qual o objetivo comum que todos nós compartilhamos? Todos buscamos o bem-estar das nossas nações e dos nossos povos, nossas famílias. Perseguiremos, enquanto Estados Unidos da América, o fim pacífico da presente disputa, à luz do discurso promovido pelo nosso presidente John F. Kennedy. Gostaria de citar: a década de 1930 nos ensinou uma lição clara. A condução agressiva, se permitida, sem controle e sem contestação, leva à guerra. E esta nação se opõe à guerra. Diante disso, fruto de uma ameaça tácita do iminente conflito, do ataque comunista exposto a nós, o governo americano sentiu-se compelido à adoção legítima de medidas coercitivas imprescindíveis à proteção das Américas e do mundo inteiro para que nós evitássemos uma destruição em massa de todas as nossas nações. Em consonância ao Tratado do Rio de Janeiro de 1947, a nossa ação foi meramente defensiva, busca a proteção dos nossos países vizinhos da América. Em pleno cenário pós-guerra, o comunismo replica o comportamento individualista contra a promoção da paz a partir da tentativa de subtração dos territórios do Ocidente, em consequente monopolização do controle ditatorial através da guerra adotada pelos soviéticos. Por sua vez, o governo americano direciona suas resoluções à segurança de seu povo, em igual proporção destinada à preservação da paz internacional, respaldada pelas diretrizes diplomáticas normativamente formalizadas em nossa Carta das Nações Unidas. Obrigada. Alguma delegação gostaria de fazer alguma pergunta? Por favor, próximo delegado da próxima delegação, faça o discurso. A República de Cuba não se curvará aos interesses imperialistas. As tensões internacionais relacionadas à presença de mísseis nucleares em nosso território surgem como resposta direta às ações hostis dos Estados Unidos, que incluem ataques a nossas bases militares e tentativas de desestabilizar nosso governo soberano. É nossa atribuição soberana e exclusiva decidir sobre o tipo de armas que disporemos. Após a Revolução Cubana de 1959, que derrubou o regime corrupto de Fulgêncio Batista, aliado dos Estados Unidos, nosso país enfrentou uma série de retaliações econômicas e militares por parte dos imperialistas yankees. O boicote ao comércio com Cuba pelos EUA e os subsequentes ataques às nossas bases militares nos forçaram a buscar alianças que garantissem nossa defesa e soberania. A União Soviética respondeu a essa necessidade proporcionando apoio militar e econômico vital para a sobrevivência do nosso povo. A presença desses mísseis é uma medida defensiva destinada a dissuadir qualquer tentativa de invasão por parte dos Estados Unidos. A soberania de Cuba está em jogo e é essencial que qualquer solução preserve nosso direito de autodeterminação e segurança nacional. Demandamos que os Estados Unidos emitam uma garantia formal e pública de que não atentarão contra o povo cubano e seu governo popular, como um passo crucial para iniciar negociações. Ademais, observando as ações passadas dos Estados Unidos, há uma necessidade de que quaisquer compromissos sejam rigorosamente monitorados para assegurar sua implementação. Sugerimos que uma comissão internacional independente seja formada para garantir o cumprimento de quaisquer acordos alcançados. Afinal, para que serve esse conselho, se não para garantir que as vozes de todas as nações sejam ouvidas e respeitadas? A exploração de países menores por potências militares deve acabar.
Instamos as Nações Unidas e a comunidade internacional a reconhecerem a legitimidade das nossas preocupações e trabalharem conjuntamente para uma solução justa para essa crise. Pátria ou muerte, venceremos. Com a palavra, a delegação da Inglaterra. Direito de resposta. Concedido. 30 segundos. Inicialmente, nós gostaríamos de estabelecer que não se trata de uma adoção extremamente nociva a Cuba, uma vez que a adição de mísseis diretamente expostas e direcionadas ao nosso povo, à nossa população, oferece um perigo iminente. E isso não deve ser acolhido. Estamos abertos a uma resolução, mas não uma carta de retratação. Gostaria da tréplica? Sim. 1 minuto e 30 segundos. Por acaso os Estados Unidos não possuem mísseis com alcances no nosso território? Por que Cuba é diferente? Por que a nós não é reservado o direito de proteção? Temos centenas de milhares de homens prontos para o combate, pois o povo cubano é um povo resistente. Se o inimigo insistir no confronto, lutaremos até o último homem. Ainda assim, acreditamos que, através do diálogo e da cooperação, é possível evitar um conflito catastrófico e estabelecer uma paz duradoura. A República de Cuba reafirma seu compromisso com a paz e a segurança internacional, mas não às custas de sua soberania e direito à autodefesa. Olá, boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar os meus colegas delegados aqui presentes e ao secretariado. Bom, na União Soviética, nós gostaríamos de ressaltar o nosso compromisso com a paz, o que já está explícito na Carta das Nações Unidas. Nós participamos de discussões a respeito da limitação de testes nucleares sobre o Tratado da Não Proliferação de Armas Nucleares, reafirmando mais uma vez nosso posicionamento, que compactua com esforços globais de desarmamento. A instalação de mísseis em Cuba é apenas uma estratégia de defesa em relação às ameaças que nós já viemos sofrendo há muito tempo da oposição, como, por exemplo, a invasão à Baía dos Porcos. Ou seja, nós, como União Soviética, estamos aqui simplesmente para nos defender, pois o nosso objetivo é buscar uma solução pacífica para esse conflito que seja favorável para ambas as partes. Nós, da União Soviética, reconhecidos mundialmente pelos nossos ideais socialistas, visamos principalmente conquistas sociais, direito dos trabalhadores, contribuições culturais e científica, cultura, arte e direitos iguais. A União Soviética é uma nação que preza, acima de tudo, pelo bem-estar do cidadão, pela igualdade social. Então, nós gostaríamos de resolver este conflito da melhor forma possível, pois a União Soviética sempre se mostrou mais do que disposta a resolucionar o conflito de forma pacífica. Estamos tratando aqui apenas de uma questão de equilíbrio de paridade nuclear. Vale ressaltar também o contexto ideológico, porque, ressaltando mais uma vez, nós da União Soviética preservamos, acima de tudo, o nosso compromisso com a paz, o nosso compromisso com o cidadão. Então, nós gostaríamos de pedir apelo à oposição, pois nós estamos aqui pelos nossos. Nós estamos aqui para lutar pelos direitos iguais, para lutar pela igualdade social. Gostaria também de falar do nosso apoio em relação ao início da Revolução Cubana ao governo do Fidel Castro. Isso porque nós defendemos a existência do direito de autonomia de cada nação. Mais uma vez ressaltando, a instalação dos mísseis em Cuba é uma medida defensiva. Nós visamos proteger a soberania do país. É válido também ressaltar que tal ação se faz necessária devido a constantes e crescentes ameaças dos Estados Unidos. Reconhecendo o menor poder bélico e econômico da ação, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas estabeleceu acordos bilaterais. Portanto, nós estamos prezando apenas pelo bem-estar dos nossos cidadãos. Boa noite a todos. Gostaria de iniciar a minha fala afirmando que a República Francesa sempre foi reconhecida pela valorização da liberdade de nossos cidadãos, visto no lema da conquista revolucionária de 1789, liberdade, igualdade e fraternidade. Dessa forma, nossa nação é contra qualquer ato imoral e danoso à vida e liberdade humana, como visto no impasse bélico entre os Estados Unidos da América, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e Cuba. Assim, nos posicionamos a partir do nosso alinhamento político e ideológico para com a nação norte-americana. Por defendermos a soberania do povo, reiteramos o posicionamento contra as atitudes antidemocráticas estabelecidas na ilha, que privam seus cidadãos do direito de ir e vir.
Estabelecemos também nosso contraposicionamento em relação ao apoio público do governo de Castro ao RSS. Nação essa que impede o acesso de sua comunidade a direitos básicos. A precipitação da URSS de posicionar seus mísseis em Cuba é de caráter retaliativo antiético em comparação com os atos de proteção dos Estados Unidos à nação turca e italiana, nesse caso, que temiam pela segurança e integridade de suas terras. Perante a visão desenvolvimentista da paz internacional, afirmada pela República Francesa, que se opõe ao mal comunista, a retirada dos itens balísticos de Cuba é imprescindível para a manutenção da pacificidade entre as nações e o avanço da boa vida do povo cubano. Somente a partir de tais ações, as virtudes da Organização das Nações Unidas poderiam ser evidentemente alcançadas. Prezamos pela paz universal e queremos que todos aqui saiam amigos. Obrigada. Cuba deseja exercer o direito de resposta à França. Por favor. Pergunto à delegada francesa por que se é tão legítima a defesa de um território turco pelos Estados Unidos, por que é ilegítima a defesa do território cubano pela União Soviética. E aproveito ainda este momento para comentar sobre a posição da República da China e do Reino Unido, que simplesmente ignoraram a presença de Cuba nessa discussão. Bom, boa noite a todos aqui presentes. Eu cumprimento a todos. Bom, gostaria de falar sobre o Tratado do Rio de Janeiro. O papel crucial do Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, mais conhecido como Tratado do Rio de Janeiro, assinado em 1947, é um tratado que estabelece que um ataque armado contra qualquer um dos Estados americanos será considerado um ataque contra todos, comprometendo-nos à defesa mútua. Durante a crise dos mísseis, os Estados Unidos agiram em conformidade com este tratado. A instalação secreta de mísseis nucleares soviéticos em Cuba representou uma ameaça direta, não apenas aos Estados Unidos, mas a todo o hemisfério ocidental. A nossa resposta ao impor uma quarentena naval foi uma medida defensiva destinada a proteger não só a nossa nação, mas de todos os países da América. E falando um pouco sobre a proteção de toda a América, o compromisso dos Estados Unidos com a proteção de todo o continente americano é inabalável. A presença de mísseis soviéticos em Cuba colocava em risco a segurança de todos os nossos aliados do hemisfério. Nossa ação decisiva visava remover essa ameaça iminente e garantir que todas as nações americanas permanecessem seguras e soberanas. Os Estados Unidos é o único capaz de ajudar a todos economicamente. Bom, representando aqui a União Soviética, eu gostaria de entender como os Estados Unidos justifica a sua base de mísseis instaladas na Turquia. Por que ela sempre pôde existir, sem nunca haver nenhuma contestação, mas quando a União Soviética ou a Cuba tomam juntamente uma posição semelhante a essa, por que elas são questionadas? O que confere aos Estados Unidos mais direito do que às outras nações? Boa noite. Em resposta à União Soviética, nós gostaríamos de informá-la que a instalação dos mísseis na Turquia se tratava exclusivamente de uma proteção garantida a um país que faz parte da OTAN. Então é isso que os Estados Unidos fornece, proteção. Obrigada. Foram citadas nos discursos palavras muito bonitas como soberania e liberdade. No entanto, quem está se preocupando com a soberania cubana, com a liberdade do nosso povo e com a vida dos cubanos? As vidas são perdidas com embargos e isso não foi endereçado pelos delegados que falaram até o momento. Então, eu espero que isso seja considerado. Na verdade, é uma questão muito interessante, porque tu dissestes que as vidas cubanas correm riscos, mas quem está colocando mísseis em próprio território não somos nós. Aparentemente, são vocês. Então, se as vidas cubanas estão em risco, não é por culpa da Venezuela, mas por uma negligência com as próprias vidas por parte do seu país. Por isso, eu sugiro à República de Cuba que pacifique seu discurso e suas atitudes, principalmente com uma nação latino-americana. É muito triste que estejamos aqui todos nesta mesa discutindo sobre mísseis
E aparentemente é mais fácil colocar um míssil apontado para outro país do que comida na mesa de um pobre. Era isso que deveríamos estar discutindo nesse momento. E é muito triste ver um outro latino-americano, como nós, que também sofremos tanto com uma colonização exploratória, não estarmos discutindo aqui o óbvio, que é o futuro. Não existe futuro com guerra. Existe futuro somente com paz. Por isso reafirmo aqui meu discurso. Não apenas com palavras bonitas, mas com atitude de quem não veio aqui para discutir míssil, veio aqui para discutir paz. Muito obrigado. Foi lembrado nos discursos aqui que o meu povo tem dificuldade, sim, de se alimentar, e certamente isso não foi facilitado pelos embargos realizados pelas nações aqui presentes. Além disso, foi citado que a Turquia faz parte de algum acordo de proteção, mas Cuba foi expulsa da Organização dos Estados Americanos. Então, é muito fácil falar sobre aquilo que não tem em Cuba quando são as nações que estão falando que retiram esses direitos fundamentais da minha população. O governo de Fidel Castro foi escolhido pelo povo. A ideologia comunista não veio de uma conquista do Exército Vermelho. Ela partiu da compreensão de que todas as pessoas têm direitos iguais. E é exatamente isso que Cuba clama aqui, que ela seja respeitada como um Estado igual a todos os outros. Os Estados Unidos têm mísseis. Ele é o maior país da América com mísseis. Então, não adianta falar sobre a paz latina quando nós estamos constantemente sob a ameaça tácita de uma potência militar, econômica, com uma proporção territorial absurdamente maior do que a nossa. Se a questão aqui, a principal questão é as bombas nucleares e seus pontos de lançamento, por que de novo o ataque vem somente à União Soviética? Os Estados Unidos possui 2 bases e em momento nenhum foi criticado. Como sabemos, na história, quem lançou 2 bombas, não só uma, foi justamente a querida nação que está sendo defendida. De novo, Estados Unidos a todo momento começou todos os conflitos. Primeiro com a invasão da Baía de Porcos. Depois, juntamente, aos embargos econômicos. Seguindo da Operação Mangusto, em 1961. Como se não fosse o bastante, uma ameaça a uma resposta militar à instalação de mísseis em Cuba. E ainda, atualmente, recentemente, como vimos, a continuidade dos embargos impostos desde o início. Então, de novo, se os Estados Unidos possuem 2 bases e um número de armamento bélico infinitamente maior que o da União Soviética, por que o ataque é somente a União Soviética e a Cuba? Gostaria de relembrá-los que todos dessa mesa são signatários do Pacto das Nações Unidas, e um dos seus dispositivos versa justamente sobre o respeito ao princípio de igualdade de direitos e de autodeterminação dos povos. Estados Unidos alega a todo momento que a invasão começou por conta de uma ameaça comunista. Não estávamos interferindo na nação deles. Era uma coisa dentro de Cuba, uma coisa que seja dentro do bloco soviético. Então, do que muito adianta defender infinitos direitos, mas não prosseguir com o cumprimento deles? Legal, todos aqui assinamos uma carta, mas em que medida nós cumprimos com os dispositivos que estão nela? Então, de novo, um ataque exclusivo a Cuba por 2 pesos e 2 medidas. 2 países que exercem a mesma coisa, mas somente um é penalizado, sendo que esse um que é penalizado não possui nenhum histórico de ataque de bombas nucleares ou de invasão por contas de políticas ideológicas. Então, novamente, questiono os senhores, por que essa perseguição com a União Soviética? Podemos começar? Eu acho que você pode começar ali rememorando. Você disse que não fazia uma declaração. Tem uma parciada aí no União Soviética, por favor.
A União Soviética concorda em tirar a ogiva, desde que os Estados Unidos retire as duas. Não achamos justo deixar só uma. E, junto a isso, nós propomos 2 destinos ao desmanche das bombas e das ogivas nucleares, que seria... Bom, nós gostaríamos de propor que os Estados signatários reafirmem o seu compromisso com o uso pacífico da energia, para fins de pesquisa e desenvolvimento da geração de energia, ciência e também da forma monitorada. Então, nós queremos fazer o uso dessa energia nuclear de forma positiva, ou seja, para a geração de tecnologia, não para o uso de bombas. E nós também gostaríamos de adicionar programas de educação e conscientização. Esses serão transmitidos globalmente para informar as populações sobre os perigos de armas nucleares e os benefícios do desarmamento, pois nós, da União Soviética, prezamos, acima de tudo, o bem-estar de nossos cidadãos e a conscientização. Obrigada. Durante esse tempo que nos foi concedido, nós tentamos estabelecer uma conversa e chegar a um comum acordo. A União Soviética não estava aberta à retirada de apenas uma das nossas bombas. Foi por isso que nós estabelecemos que concordamos em retirar as 2, desde que, isso é uma resolução nova, estabelecêssemos um tratado de não agressão mútua, estabelecendo uma questão onde nós tivéssemos novos mercados e novos tratados econômicos. Em adição à proposta estabelecida pela União Soviética juntamente ao Reino Unido, o que foi conversado conosco se refere à permanência de ogivas nucleares, o que nós somos contra, se desarmaremos, se concordarmos com o desarmamento, será total, estabelecendo um tratado mútuo de responsabilização de ônus e bônus. Em conversa com a China e com Cuba, nós estabelecemos também, em adição, uma relação que se estende a todos os outros estados aqui presentes, de abertura de contratos econômicos. Então, oferecemos nosso auxílio e potenciais conversas e futuras negociações acerca de com quem negociaremos, quais são as nossas expectativas para que estejamos todos alinhados. Baseado nos votos contabilizados, a resolução americana venceu. E a União Soviética também, beleza. O Conselho de Segurança aprovou essa resolução, visto que a China ainda não estava. O Conselho de Segurança aprovou essa resolução, todos aprovaram. Foi uma votação aprovada pelo Conselho de Segurança e também por outros fora do Conselho de Segurança. Portanto, a resolução está efetuada. A resolução dos Estados Unidos. Parabéns. Nós, da mesa, votamos o melhor orador, a melhor delegação e a delegação com melhor resolução. Portanto, o melhor orador, quero parabenizar o orador de Cuba. Parabéns! Muito obrigado. Já a melhor delegação, ou seja, que a gente avaliou o desempenho geral, foi a delegação da União Soviética. E, por fim, a delegação com melhor resolução foi a delegação dos Estados Unidos. Parabéns, Estados Unidos. Y con Cuba te decimos, hasta siempre, comandante.